Guerras por si só são estúpidas. É vergonhoso que o ser humano chegue ao ponto de querer eliminar o outro por ambições estapafúrdias, mas algumas destas superam os limites do absurdo. Se interessou pelo tema, já deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ver um vídeo tão legal quanto este. Agora, espera aí que eu vou te falar sobre as guerras mais imbecis da história da humanidade. Pelo menos as que se tem conhecimento. As guerras mais idiotas de toda a humanidade. Guerra do Iraque. O presidente dos Estados Unidos, conhecido como uma das figuras mais infames da história, George W. Bush, criou um discurso antiterrorismo após o 11 de setembro de 2001. Iniciou uma guerra com o Afeganistão, que até fazia sentido. Afinal, o governo afegão dos Talibã se recusou a entregar Osama Bin Laden, responsável pelos ataques de 11 de setembro que mataram mais de 3 mil pessoas de várias nacionalidades. Até aí tudo bem. O problema foi ele ter criado o eixo do mal, insuflando países que, apesar de autoritários, não tinham a menor intenção de arrumar treta com os Estados Unidos. Entre eles estavam o Iraque. O Bush cismou que os caras tinham armas de destruição em massa. Inspetores da ONU examinaram o país repetidas vezes e nunca encontraram nada. Mas não satisfeito, Bush foi ao Conselho de Segurança para pedir o aval para invadir o Iraque. Mas foi-lhe negado. E daí? Ele invadiu mesmo assim, com mãos de ferro. Resultado, o Iraque virou uma zona e os Estados Unidos tiraram as tropas de lá no governo Obama. Ninguém até hoje achou as armas de destruição em massa. Me diz se essa guerra não é bem idiota. Mas calma aí que tem mais. Guerra de Troia. Idiota é pouco. Todas as cidades-estado da Grécia Antiga se uniram porque a esposa do rei Menelau foi raptada pelo príncipe troiano Paris. Paris não. A cidade é Paris. Eu disse Paris. Então, o príncipe troiano Paris raptou a esposa do rei Menelau, Helena. Claro que, da mesma maneira que a guerra anterior, essa guerra tinha outros objetivos. No caso da guerra do Iraque, os Estados Unidos queriam eliminar possíveis ameaças e mostrar seu poder para todo mundo. Mas o caso grego era também acabar com Troia, que era um concorrente daquela região, já que, ao que parece, era um importante entreposto comercial na Jônia. De qualquer forma, a justificativa para a guerra foi bem idiota, mesmo que a Helena, não essa, a Helena de Troia, a tal princesa raptada, fosse muito, mas muito gata. Guerra da Lagosta. A situação aqui é bastante esquisita. Em 1961, navios pesqueiros franceses vieram fazer pesca ilegal no litoral nordeste do Brasil. Logo, o governo brasileiro começou a não achar aquilo tudo muito legal e resolveram escoltar os barcos pesqueiros dos franceses para fora do litoral brasileiro. Os pesqueiros franceses foram então e se queixaram com o governo francês, que resolveu ajudar enviando navios de guerra da Marinha Francesa. Aí o Brasil e a França quase chegaram às vias de fato. Mas no fim de tudo, e com o arbítrio dos Estados Unidos, acabou-se chegando em um acordo. Os franceses teriam licença para pescar nas águas brasileiras, mas parte de seus lucros com a pesca ficariam com o Brasil. A motivação dessa guerra é bem imbecil. Será que os franceses não tinham como pescar em outro lugar? Guerra da Barba. Uma guerra que começa em 1152 e se inicia por causa de um suposto corte de barba do rei da França, Luís VII. Parece brincadeira, mas a esposa, Eleonor, não curtiu a parada na barba. Pediu a anulação do casamento por causa disso. O motivo para a separação, por si só, é estapafúrdio.
Mas ela foi além e se casou com o pior inimigo de Luís, que era o rei da Inglaterra. E por um ano eles travaram uma guerra, porque, por direito, parte da França era dela. O rei Henrique II da Inglaterra e a esposa vingativa acabaram ganhando essa guerra. Guerra do Futebol, ou Guerra das Senhoras. 2 países latino-americanos, em pleno século XX, entraram em guerra. Mas o pior, por conta de jogos de futebol entre as suas seleções nacionais. Em 1969, El Salvador e Honduras acabaram entrando em guerra por causa de 3 partidas entre esses países pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. Os 2 países são vizinhos e, principalmente, muitos salvadorenhos viviam em Honduras durante o ocorrido. Como El Salvador se classificou por ter vencido 2 das 3 partidas, os hondurenhos não levaram muito na esportiva e agiram com violência contra os salvadorenhos que viviam no país. O governo de El Salvador não deixou barato e a guerra começou. Com a negociação da OEA, os ânimos se acalmaram e a guerra acabou. Mas tem uma guerra que eu acho mais idiota que essa. E, porventura, ela aconteceu na Austrália. Guerra dos Emus. Emu é um pássaro parente do avestruz e da nossa ema tupiniquim. E você está pensando certo. O governo australiano moveu um exército para derrotar os emus. Em 1932, fazendeiros da Austrália Ocidental pediram ajuda ao governo australiano para conter uma infestação de emus que destruíam as plantações. E não é que o governo australiano mandou um exército? Exato! Mandou um exército! Só pode estar de brincadeira, cara. Armados com metralhadoras, com um total de 3 pessoas, 2 soldados e um comandante. A guerra durou mais de um mês. Quase 1000 emus foram mortos. Mas o impacto foi mínimo na população geral de emus. Resultado, apesar de não terem tido nenhuma baixa, os australianos foram derrotados pelos emus. E você lembra de alguma guerra tão ridícula quanto essa? Eu sei que todas elas são estapafúrdias, idiotas, imbecis, mas eu queria saber a tua opinião. Não se esquece de dar o seu like, ativar o sininho das notificações e se inscreve no canal. Abaixo deixamos links com produtos relacionados a este vídeo para quem quiser conhecer mais. O Garit, porque para o conhecimento não há limites.